da unidade do Golfe. Eu vim conversar um pouquinho com vocês, iniciando essa reunião. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de quem pôde comparecer hoje na reunião, aos professores, temos vários professores, né, isso é a primeira mudança que vocês vão notar, né, de um segmento para o outro, são vários professores especialistas, e eles vão conversar também ao final, um pouquinho com vocês, para contar da experiência, das expectativas, explicar um pouquinho melhor esse Fundamental 2, né? Eu queria começar, primeiramente, elogiando a minha equipe. Essa equipe do Fundamental 2, a gente chama de equipe dos sonhos, né? Então, todos eles foram selecionados já faz um tempo, desde que a gente começou, estão conosco desde o início. Então, é muito importante para que vocês conheçam eles e terem a certeza de que são brilhantes. Primeiro, junto da parte pedagógica, junto comigo, eu tenho duas coordenadoras que me auxiliam aqui, junto aos professores. Uma coordenadora do bloco de língua portuguesa, né, do programa brasileiro, que é a Miss Carla, que já está aqui com a gente há um bom tempo, a maioria de vocês conhece. E a outra coordenadora, ela está chegando agora, né, aqui na Maple Bear Rio Preto, porém ela já tem uma vasta experiência em outras Maple Bears, ela vai se apresentar daqui a pouco, é a Miss Thaís, ela é a coordenadora de língua inglesa do programa canadense, tá bom? Então eu vou passar a palavra para a Miss Thaís, ela vai iniciar falando um pouquinho de como funciona o Middle Years, né, o Fundamental 2, depois a gente vai dar andamento à reunião. Peço para que os microfones fiquem fechados ao longo da reunião. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar pelo chat e a gente vai responder. Ou, no final da apresentação, a gente vai abrir para dúvidas ou comentários, enfim, para que vocês consigam expressar os anseios, as dúvidas e tudo mais, ok? Boa reunião para a gente. Obrigada, Malu. Boa noite a todos. Boa noite, equipe. Boa noite, pais que estão aqui conosco. Como a Malu falou, à frente agora do programa canadense aqui na Maple Bear Rio Preto, vou compartilhar com vocês um pouquinho das expectativas, né, que a gente tem para os alunos quando eles fazem essa mudança aí de etapa do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Eu acredito que uma das curiosidades das famílias possa ser em relação ao conteúdo, né, que é dado em sala de aula, e se esse conteúdo, dentro da metodologia canadense, abrange tudo o que é exigido dentro da nossa legislação brasileira, né, preparando as crianças aí para a vida acadêmica depois do ensino médio e no período de faculdade. Então, eu acho que é importante a gente começar nosso encontro reforçando isso, e a resposta para essa dúvida é sim. A equipe da Maple Bear Central está sempre alinhada com todas as atualizações que a legislação brasileira sofre relacionada à área da educação, então sempre existe esse comparativo. O que a gente encontra na Maple Bear é esse conteúdo complementado, né? Esse conteúdo com um pouco extra do que a gente traz dentro dessa metodologia. Bom, os nossos professores do Ensino Fundamental 2, antes de começar a pensar no conteúdo da sala de aula, eles são orientados a considerar quem é esse aluno do Fundamental 2, né? Quem é essa criança que está entrando numa fase de pré-adolescência ou adolescência, né? Dependendo aí da individualidade de cada criança, e como que são as transformações que essas crianças vivenciam dentro da sala de aula, né? As crianças dentro da sala de aula fazem parte de uma comunidade, e quando a gente faz parte de uma comunidade e está passando por essa transição da pré-adolescência, a gente quer se sentir parte daquele grupo, a gente quer se sentir ouvido, a gente quer se sentir respeitado, né? Então, considerando essas mudanças que as crianças vão passando nessa faixa, isso vai permeando a forma como os professores vão apresentar o conteúdo dentro da sala de aula. Eu sei que os professores vão falar sobre cada disciplina,
de maneira específica, mas, por exemplo, na disciplina de literatura, que a gente chama de ELA, a primeira unidade se chama Construindo uma Comunidade. Então, assim, quais são as regras para um bom convívio, né? E agora as nossas crianças inseridas nesse mundo digital, até onde vai o meu espaço, né? Como que eu me faço ser entendido e respeitado nesse ambiente? Já pode ir para o próximo slide. Então, assim, tudo isso que eu estou falando envolve o professor enxergar o aluno como um todo, no aspecto físico, psicológico, intelectual, social, né? E aí, pensando em tudo isso, quais são as estratégias que a Maple adota para alcançar esse aluno em todas essas áreas? Então, a gente já falou um pouquinho da legislação, né? O segundo aspecto que a gente tem aqui, que vocês podem acompanhar comigo nos slides, é incluir esse aluno nas decisões que são tomadas para o grupo, para essa comunidade em que eles estão inseridos nas salas de aula. Então, eles já se sentem responsáveis pelas escolhas que eles fazem e eles passam a vivenciar os resultados e as consequências dessas escolhas que eles fazem também. Bom, para complementar tudo isso, a gente tem uma equipe que trabalha de forma unida e com o apoio da equipe de coordenação, com o apoio da equipe de direção e com o apoio da central da Maple. Então, assim, vocês já devem estar habituados a ouvir falar que os treinadores canadenses estão sempre dentro da escola, né? Isso não muda no Fundamental 2, eles continuam dando esse apoio para a escola e para os alunos de uma forma ainda mais direcionada, com treinadores especialistas em cada área, em cada disciplina. E agora a Maple não deixou de fazer esse atendimento para a gente nesse formato de aula online, nesse formato de atendimento remoto. Então, esses treinamentos continuam acontecendo, mas já existe aí uma previsão para que no próximo ano isso possa ser retomado presencialmente. Carla, fica à vontade. Nós nos programamos para ter uma fala juntas, né? Tanto a Miss Carla, coordenadora do programa brasileiro, quanto eu. Então, assim, não se incomodem se a gente se intercalar aí nas falas. Sim, e também todo mundo já me conhece, né? Eles já me ouviram falar, então é bom a gente ouvir a Miss Thaís falando, né? É bom que vocês a conheçam também. E aí a gente continua, então, conforme a Thaís estava falando, né, não só essas questões que ela já pontuou, que continuam bem semelhantes com o que a gente tinha, por exemplo, no Fundamental 1, né, mas agora com um outro olhar para um outro aluno que a gente tem, né, os alunos mais maduros, né, com uma série de questões internas, hormonais e emocionais, né, mas a gente também continua com essa questão do acompanhamento, tanto com relação às avaliações, quanto com relação ao aproveitamento do aluno, a participação do aluno. O aluno continua um aluno ativo e participante da sua aprendizagem, né, que é uma proposta da Maple de maneira geral. Então, isso continua acontecendo também no Fundamental 2. Os professores, a gente, né, chama o Fundamental 2 de Middle Years, né, conforme a proposta do programa canadense, mas os professores continuam tendo esse olhar específico para o aluno, de acordo com a faixa etária dele, com as expectativas de aprendizagem de cada faixa etária, sempre trazendo um feedback constante para que o aluno saiba se ele está indo no caminho certo, estabelecendo metas com esse aluno para que ele possa, então, avançar aquilo que não foi conquistado naquele período anterior. E isso é importante que continue acontecendo na Maple, né? Mesmo nas séries maiores dos alunos mais velhos, porque é realmente o grande diferencial da Maple, a gente poder ter esse olhar individual para cada um, mesmo que a gente trabalhe com um grupo todo, com uma comunidade grande. As crianças vão se deparar aí agora com uma grade horária bem diferente do que elas já estavam acostumadas, né? E aí, para complementar esse apoio constante, esse olhar avaliativo do professor, a gente também tem as aulas de apoio que complementam e deixam ainda mais claro e mais evidente o que é esse acompanhamento individual do aluno,
né? Sim. Júnia? Bom, atuar em defesa dos alunos, né? O que seria isso? Será que o professor, então, vai defender o aluno o tempo todo? Né? Que conversa é essa de atuar em defesa dos alunos, né? Isso é uma questão também bem peculiar. A gente tem, diferente do Fundamental 1, que a gente tem somente 2 professores que são os professores principais, que são os que mais tratam com vocês, né? Com relação ao rendimento dos alunos, aquilo que os alunos precisam, embora a gente tenha também os professores especialistas no Fundamental 1, a gente, no Fundamental 2, tem uma particularidade que são os professores tutores, né? Com essa turma grande de professores aí no Year 6, a gente precisou escolher alguém, né, que fosse o professor, então, a quem os alunos vão se dirigir quando eles vão reivindicar certas questões, a quem vocês, pais, vão se dirigir quando precisarem conversar com o professor, porque os nossos professores têm horários bem variados na escola, diferentes, também trabalham em outras escolas, então não vai ter aquela facilidade de acesso como vocês estão acostumados no Fundamental 1. Então, no Year 6, o professor tutor, esse ano, é o Mr. Marcos, que é o professor de língua portuguesa, que está aí dando um oi para vocês, mas vai poder falar um pouquinho mais a respeito disso, né, até narrar para vocês como é que acontece esse acesso, mas vocês vão poder conversar com esse professor com mais facilidade do que vocês vão poder conversar com o grupo todo, e aí o Mr. Marcos sempre vai estar em contato comigo, com a Miss Thaís, para passar situações que aconteçam, que precisem ser resolvidas, ou mesmo para os outros professores, né, se atender um pai que trouxe uma situação, por exemplo, com a Miss Marcela de matemática. Então, o Mr. Marcos vai entrar em contato com a Miss Marcela para que ela possa, então, atender o pai ou o aluno com relação àquilo que precisa ser resolvido. Júnia? Quer falar, Thaís? Bom, dentro do que a gente já explicou até agora, é importante evidenciar de que a metodologia da Mecover não perde em força, em abordagem, na sala de aula no ensino fundamental 2. Então, a gente continua trabalhando com um olhar individual para a criança, para o aluno, e é o que a gente chama de differentiated instruction. Então, o professor vai agrupar os alunos, as crianças, de uma forma que eles consigam avançar a partir de onde eles estão. Também vamos continuar com as atividades mão na massa, né, hands-on activity, e lembrando que o aluno, desde a educação infantil, ele tem um momento muito importante na aula, onde ele é o centro da aprendizagem, né, o ensino voltado para o aluno. E aí, isso toma uma proporção maior no ensino fundamental 2, à medida que eles vão amadurecendo, eles tomam mais responsabilidade e eles são mais responsáveis pelo aprendizado dentro da sala de aula. E aí isso acontece além de todos os materiais e recursos que a Mecover já oferece, agora mais do que nunca, né, com o uso de tecnologia. Nós vamos fazer uso também de tarefas que vão ser enviadas para casa, então isso eu acredito que já seja um hábito de vocês. Também não vai mudar. Júlia? Bom, antes da gente passar, então, para o Mr. Marcos, gostaria de agradecer, né, desde já, se vocês tiverem uma questão para conversar comigo a respeito, depois fiquem à vontade, né, mas a gente só gostaria de tranquilizar. Miss Carla, rapidinho, eu só preciso, antes de passar para o Mr. Marcos, eu queria falar uma coisa para vocês em relação à rotina, né? O horário do Fundamental 2, ele é um pouco diferente do Fundamental 1, né? Eles vão entrar às 8 da manhã e eles saem às 15 da tarde. Eles têm mais números de aula do que na grade do Fundamental 1. Então, dentro dessa grade, eles têm um horário de lanche, né, que é o snack,
Depois eles têm um horário de almoço, que é um tempo de 40 minutos para eles almoçarem aqui na escola e voltarem para as 2 últimas aulas após o intervalo, após o almoço, né? Então, eles ficam na escola todos os dias, até as 15, pelo menos. Aí, após as 15, a gente geralmente oferece plantão de dúvidas, ou se o aluno quiser alguma atividade extracurricular que a gente oferece aqui na escola, temos futebol. Esse ano a gente tinha tênis, tínhamos vôlei, tinham várias atividades também dentro da grade de atividades de esportes gratuitos e também outras atividades extras que os pais poderiam pagar diretamente para os profissionais terceirizados. Tá? Então, eu só queria falar sobre esse horário, que é um pouquinho diferente, né, do que vocês estão acostumados, que os alunos entram hoje às 7h10 e saem 12h40, né? Então, vai mudar isso aqui um pouquinho para o Fundamental 2. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de grade que a gente usa hoje no 6º ano, só para vocês visualizarem como acontece, mas o que pode ser que tenha alguma alteração, porque a gente ainda vai olhar os horários dos professores para a gente organizar isso para o próximo ano, tá? Então, estou compartilhando aqui para vocês o horário. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim? Isso, esse é o horário. Então, por exemplo, de segunda-feira a gente começa com a aula dupla de Science, da Mistat. Então, aí a gente tem o intervalo de 10h30, né? Então, lembrando como as meninas da coordenação já falaram, que a gente mantém aquela questão dos 50% em um idioma e 50% em outro idioma, tá? Então, as matérias que estão escritas em vermelhas, elas são dadas em língua inglesa, como é o caso de ciências, que isso acontece já desde o Year 1, Science, Math e ELA, né, que são as matérias do bloco de inglês, e as outras matérias que são dadas em língua portuguesa, em língua materna. Tá? Então, aí os alunos ficam, após o intervalo, com 2 aulas, aí vem o almoço 12h30, e das 13h20 até as 15 tem mais 2 aulas. Esse é o horário que acontece hoje aqui para vocês entenderem e visualizarem. Tudo bem? Bom, como a gente vai proceder agora? Como a gente tem vários professores de várias frentes que vão falar, a gente vai seguir a ordem do PowerPoint, tá? Então, a apresentação está montada, a gente tem sempre uma foto e a descrição do mini currículo dos profissionais, eles vão falar com vocês por essa ordem. Então, o primeiro, como a Miss Carla já disse, é o Mr. Marcos, então eu vou passar a palavra para ele. Boa noite, pais, alguns alunos também, que eu tive a impressão de ter visto alguns até aí, junto com os pais acompanhando, acho que já para conhecer os professores. Meu nome é Marcos Neviani, eu sou professor de língua portuguesa já há uns 10 anos, mais ou menos, me formei em 2009, mas comecei a dar aula mesmo em 2012, então vai 8 anos, na verdade. Sou mestre e doutor em literatura pelo Unesp de Rio Preto, onde eu me formei também, e sou um dos grandes apoiadores de toda a metodologia da Maple Bear. Sempre estou presente nos treinamentos em São Paulo, os treinamentos virtuais que estamos tendo agora, seja as webinars, treinamento específico com o pessoal lá de São Paulo, enfim. E gosto muito, muito do programa. Não me vejo hoje em dia em outro lugar, tanto apaixonado que eu sou pelo que eu aprendi, né, tanto que isso agregou ao meu currículo como um todo. E como a Mi já disse, eu sou o tutor da futura sala dos filhos de vocês. E vou começar explicando por aí, depois eu entro na questão da disciplina propriamente dita, mas só para falar como funciona basicamente. Parece que se fala tutor, o pessoal parece que, né, até assusta, abre o olho, fica preocupado, mas não é algo muito complexo. Minha função basicamente então é ser um mediador entre as problemáticas encontradas por vocês ou pelos alunos e coordenação, outros professores, orientações de maneira geral. Então, se, por exemplo, vocês querem saber um pouquinho sobre o desempenho do filho de vocês de modo geral, assim, vocês podem marcar alguma reunião, né, comigo mesmo, pelo aplicativo, e a gente combina o horário, né, certinho que for mais adequado, e eu vou fazer um catado de informações com os outros professores. Então, pergunto para Miss Aline, para o Jean, para a Tati, para a Marcela, enfim, todos os professores,
sobre quais são as necessidades desse aluno, onde ele está apresentando dificuldade, porque às vezes comigo não está, mas de repente está apresentando dificuldade em geografia, em história, em inglês, né? Então, com isso, eu faço um catado de informações para poder apresentar para os pais e poder explicar certinho, ó, é assim que seu filho está se comportando, essas estão sendo as dificuldades, com o professor tal, na disciplina tal, mais especificamente talvez na área da escrita ou na área da produção oral, enfim, isso eu que reúno essas informações para poder conversar com vocês e dar uma orientação mais específica, muito além daquela da reunião, né? Temos a reunião, só que a reunião a gente tem um momento curto, né? São vários pais e tudo mais. Nesse atendimento específico, nesse atendimento de tutoria, temos então uma orientação mais específica para as necessidades dos filhos, né? Então, já estou disponível já para isso, quando precisarem, para tirar qualquer dúvida, assim que começar, agora já começando já essa ponte aqui para essa travessia para o 6º ano, certo? E falando em travessia, entramos justamente na minha disciplina. A minha disciplina, ela tem um programa já escrito pelo pessoal da Maple Bear Central, né? Um programa que ele contempla todas as manifestações da língua portuguesa, né? Ou seja, ele vai trabalhar a fala, vai trabalhar a escuta, vai trabalhar a escrita, vai trabalhar a leitura. Tudo isso praticamente em todas as aulas, algumas com foco mais específico na escrita, outros mais na escuta dos próprios colegas, na escuta do professor, né? Na elaboração de fala, por exemplo, de apresentações para os colegas, de declamação de poema, de leitura de narrativa. Então a gente vai trabalhar todas as frentes. Afinal de contas, a língua portuguesa se manifesta a partir do momento que a gente fala, a partir do momento que a gente faz um gesto, a partir do momento que a gente está disponível a escutar o outro, né? E o programa ele contempla todas essas frentes. E no meio disso tudo, claro, está a reflexão linguística, que os alunos vão pensar sobre a língua portuguesa. Ou seja, quando eu digo refletir sobre a língua portuguesa, não é só apenas pensar na gramática, né? Mas refletir sobre um texto, por exemplo. Quais são as características desse texto? Né? Como que eu tenho que adaptar minha linguagem? Como eu tenho que escolher as palavras para pensar nesse gênero específico? O jeito que eu escrevo uma receita não é o jeito que eu escrevo uma carta, que não é o jeito que eu escrevo, por exemplo, um poema. Então a gente pensa em todas essas frentes, todas essas especificações, né? Para pensar fazer uma reflexão linguística. E, além disso, claro, pensando na própria gramática. Afinal de contas, a língua portuguesa não é mais algo estanque. Graças aos pesquisadores aí, a gente já saiu daquela ideia de uma língua portuguesa ossificada, né? Aquela estruturadinha que a gente aprendeu de sujeito, de verbos transitivos diretos. Isso é aprendido, claro, tem sua importância. Mas a gente vê a língua portuguesa como uma manifestação humana, né? De nós, no caso, de nós brasileiros. Então, como a língua é uma manifestação humana, vemos assim, enxergando a partir de suas movimentações sociais, históricas, geográficas, de diferenças de classes sociais. Por isso a gente aprende como a língua portuguesa se manifesta, certo? Em todas as suas vertentes aí. Daí eles aprenderem também substantivo, adjetivo, advérbio, como funciona numa frase, como isso pode mudar o sentido das frases, e assim por diante. Por conta disso, nós temos um programa dividido em 6 unidades, tá? Sendo a primeira, já acalmando os pais um pouco aí, é justamente para fazer a transição do 5º para o 6º ano. Não é simplesmente chegar matéria. Não, isso aí já foi ultrapassado. Hoje em dia a gente faz um procedimento. A gente vai ampliando o leque de oportunidade de reflexão dos alunos, tá? Por isso essa primeira unidade foca na travessia do processo de mudança do 5º para o 6º ano, refletindo sobre tudo isso, até estudando rituais de passagem indígenas, por exemplo, né, que é para justamente eles perceberem que eles também estão passando por rituais de passagem. Daí tem outras unidades, né, que vão trabalhar eles enquanto protagonistas de suas próprias existências. Vamos trabalhar a autobiografia, por exemplo, vamos trabalhar revistas, vamos trabalhar o estudo de jornais. Até quem segue a rede social aí do colégio, por exemplo, deve ter visto uma postagem sobre as revistas que os alunos produziram, né, a capa de revistas. Então, fizemos uma reflexão sobre o que compõe a capa de revista, para daí produzir, né? Então, isso também é algo novo. Até podcast, gêneros mais contemporâneos, né? Podcasts os alunos produzem, né? Tanto podcasts, histórias que eles podem criar, quanto programas informativos mesmo que eles podem fazer. Então, estamos de olho em tudo isso. Além, claro, de leituras de contos, de crônicas, reflexão sobre como funciona uma narrativa. Vamos estudar um pouquinho sobre primórdios, vendo um pouquinho como funciona a arqueologia, qual a influência dela hoje em dia, não só
no ponto de vista histórico, mas do ponto de vista também da língua portuguesa, que a arqueologia influencia até nisso, né? Então a gente consegue ver isso um pouco, e terminamos na unidade 6 fazendo uma viagem para onde eles quiserem, que eles tenham a possibilidade de criar um roteiro de viagens, viajar, entre aspas, claro, por vários países, descobrindo outras culturas e escrevendo um relato de aventura em cima disso. Então é um programa que contempla todas as frentes aí possíveis da língua portuguesa. E podem ter certeza, funciona muito. É um programa muito legal, muito dinâmico, os alunos não ficam parados, no sentido só sentado e eu falando, não. É o tempo todo eles se mexendo, eles conversando, eles se reunindo, debatendo, discordando, e sempre fazendo isso de uma maneira educada, polida, com argumentos principalmente, e que vem trazendo bons frutos aí ao longo desses 3 anos, né, que já tem o Year Six, e agora com o quarto, que vai ser os filhos de vocês, ok? Acredito que era isso. Dá para me ouvir? Primeira vez que eu liguei o microfone. Okay. Oi, gente, eu sou a Miss Marcela, eu sou a professora de matemática. Atualmente eu estou com o Year 6, com o 7 e com o 8. Estou desde o começo também, desde a abertura do Fund 2, também totalmente apaixonada pelo programa da Maple Bear. Eu sou formada pela Unesp em matemática, eu tenho uma pós-graduação em produção e uso de tecnologia na educação, e meu mestrado em ensino de ciências exatas pela UFSCar, meu mestrado foi em jogos matemáticos. Então, algo que eu sempre tenho nas minhas aulas, jogos e tecnologia. São duas coisas que eu sou apaixonada e eu sempre tento trazer. Então, eu tenho jogos para ajudar a entender um conteúdo, jogos para eles descobrirem aquele conteúdo. Eu tenho jogos só para aqueles alunos que realmente fizeram mais rápido e tem aquele tempinho a mais na aula. Então, eu sempre tenho algum jogo diferente para os alunos fazerem em sala, para não ficar aquela matemática que no Brasil a gente considera chata. Por que eu sou apaixonada pela metodologia da Maple Bear? Pela construção que o aluno faz. Nunca uma aula minha eu começo explicando um conteúdo. É sempre uma descoberta dos alunos e depois eu entro para fazer a conclusão, para dar exemplos, para finalizar. Mas sempre vem dos alunos essa construção. Então, esse formato de aula é algo muito mais válido do que aquela decoreba de fórmulas que eu acho que todo mundo conhece, né? Provavelmente vocês aprenderam dessa forma também, que foi a forma que eu aprendi. Decorar a fórmula e aplicar. Na Maple Bear, não. A gente tem sempre 4 etapas na matemática, que é a compreensão do conceito, a aplicação desse procedimento, eles também precisam aplicar as fórmulas que eles aprenderam, mas eles têm também resolução de problemas e comunicação matemática. Então, a gente desenvolve muita coisa na Maple Bear, além daquela aplicação de procedimentos que a gente está tão acostumado com o vestibular. Falando em vestibular também, foi o que a Miss Thaís começou falando na reunião, com relação ao conteúdo. A gente segue a BNCC, então tudo que as outras escolas do Brasil ensinam em matemática, nós também vamos ensinar. Vamos conseguir manter todo o programa. Só que nós temos a mais, nós temos muita coisa que é ensinado no Canadá e que não é visto no Brasil. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui contratada, eu fui preparar na minha primeira aula, a primeira unidade, era sobre padrões. Aí eu peguei aquela aula do Year 6, eu comecei a ver padrões de números, eu pensei, gente, isso é PA e PG, que meus alunos só veem isso no ensino médio. Como que eu vou ensinar isso para um aluno de 6º ano? Como? Vai ser muito difícil, isso é visto lá no 1º, 2º ano do ensino médio. E eu conversei com as professoras do Fundamental 1 e todas falaram a mesma coisa. Miss, desde que eles aprenderam matemática, desde que começa a ter matemática, a primeira unidade é sempre padrões. Desde pequenininhos, antes de ver números, eles já veem padrões, eles estão acostumados. E foi uma aula super gostosa, não foi aquela coisa de dar aquela fórmula do PA e da PG, não. É puramente raciocínio lógico, e cada um com a sua forma de pensar, e um compartilhando com o outro como que pensou, e todos gostam de falar, e todos gostam de participar, e eles gostam de matemática. Então, o meu primeiro ano na Maple Bear foi um ano de descoberta, foi um ano muito bacana. E eu acho que é isso. Olá a todos, boa noite. Bom, vou me apresentar bem rapidamente para vocês.
Eu também sou nova na Mempobé, entrei esse ano, tá? Mas trabalho com ensino de língua inglesa faz um bom tempo. A minha formação é em letras, português e inglês aqui pela Unesp. Fiz mestrado em estudos linguísticos, também pela Unesp. Eu tenho parte do meu mestrado na Alemanha e é um aperfeiçoamento que eu fiz ano passado na Colômbia. Eu morava lá e eu ensinava inglês para latinos, no caso, tá dentro dessa universidade de Cartagena. Bom, como eu entrei aqui na Maple Bear? Eu queria muito trabalhar, ensinar mesmo tudo que eu aprendi, mas desde o começo, para ver a concepção da língua, pelo menos nas crianças, assim, para ver como que eles entendem a língua. E não, depois que eu voltei para o Brasil, eu mandei meus currículos e aí a Maplebear me deu essa oportunidade. Quando eu conheci o currículo, né, a metodologia da Maplebear, eu falei, nossa, eu quero aplicar isso dentro, assim, da minha vida e na sala de aula. Então, a gente começou a estudar inglês juntos, né, desde o Year 6, por meio da literatura, por meio de discussões em sala de aula, como os alunos veem o mundo e qual é a importância da língua inglesa, de dominar essa língua, de ser bilíngue, no caso, ou trilíngue, pelo espanhol que também temos na escola. E eles são muito maduros nessa questão de ver que realmente isso é relevante, isso é importante. Então, a metodologia me encanta por não ser uma aula de ESL, no caso, né, de inglês mesmo, de gramática, e coloca o verbo na lousa, não tem necessidade disso, porque isso ocorre naturalmente. Então, obviamente, nos períodos de apoio, para quem tem necessidade, nós ensinamos e tudo mais. Mas como os alunos já vêm com esse ensino, eles já aprenderam dessa forma, é mais a questão da comunicação, da interação e da questão social também. Então, é extremamente, assim, gratificante ver como os alunos lidam com isso, e eu estou completamente apaixonada por conseguir enxergar isso nos alunos, e eles são interessados em mostrar, olha, Miss, eu consegui fazer isso, eu falei sobre racism, eu falei sobre racismo com eles em inglês, tendo todo esse caso que aconteceu no mundo, e eles emitiram suas opiniões e conseguiram rebater tudo em inglês, com argumentos válidos, sempre embasados, isso que a gente ensina também, né? Pesquisar, veja suas fontes, como você pode aplicar isso no meio da conversação. Então, para mim, foi realmente uma grata surpresa. Então, só para finalizar, né, eu quero focar que o ensino de ELA, no caso, ele vem da construção social, da relevância da língua inglesa na vida dos alunos, no caso, e também com a questão da literatura, onde a gente consegue refletir na literatura sobre questões bem importantes da concepção do aluno, e também, né, relacionar isso com a aprendizagem de vocabulário, como colocar em prática estruturas mais densas, mais complexas, como criar uma atmosfera de escrita mesmo, que a gente escreve bastante em LA. Então, assim, é bem gratificante ver como os alunos conseguem assimilar isso desde o 6º ano e aplicar nessa questão do ensino e aprendizagem de língua inglesa. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que foi isso que eu preparei relacionado ao ensino de ELA desde o 6º ano, ok? Boa noite a todos. Meu nome é Tatiana Rabachini, eu sou professora de Science da Maplebear e falar um pouquinho só sobre a minha formação. Eu sou bióloga formada pela Unesp, aqui de Rio Preto, mas há muitos anos eu parti porque eu achei que o mundo valia a pena. E eu fui para São Paulo, inicialmente, fazer o mestrado no Instituto de Química da USP, em Bioquímica, e o doutorado também. Durante o meu mestrado e doutorado, eu trabalhei como pesquisadora no Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, em São Paulo, no laboratório de virologia, da doutora Luísa Villa, que foi uma das pioneiras no desenvolvimento de vacinas para HPV no Brasil. Ela participou da grande maioria dos testes como coordenadora das vacinas. Depois dessa aventura na ciência, na verdade, eu parti depois, né, do mestrado e doutorado para a Suíça, onde eu fiquei 7 anos morando, e onde eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Universidade de Berna, em farmacologia.
E aí eu tive 2 filhos e achei que os meus filhos mereciam conviver com os avós. E retornei. E muita gente me diz, você é maluca, por que você veio para o Brasil? Num período onde o Brasil estava, teoricamente, desmoronando. E eu digo que eu gosto de um bom desafio. Quando eu voltei para o Brasil, obviamente, eu fui procurar uma escola bilíngue para os meus filhos, porque eles já eram fluentes em alemão e eu gostaria que eles continuassem. Eles falavam, meu filho mais velho falava inglês e alemão, e eu sabia que era muito difícil a gente conseguir fazer com que ele mantesse o alemão, mas eu gostaria muito de que ele mantesse o inglês, pelo menos. E eu posso dizer que o meu filho hoje, com 8 anos, é perfeitamente fluente em inglês, graças a Maple Bear. O meu filhinho de 5 anos também, os dois falam inglês muito bem. E eu digo isso justamente para complementar e para confirmar a confiança que eu tenho no ensino da Maple Bear de idiomas. Eu acho que todos os professores de língua aqui já demonstraram a sua capacidade, e eu posso falar também em nome da minha experiência de mãe. E por que eu falo da minha experiência de mãe? Bom, eu falo pela minha experiência de mãe porque eu comecei na Maple Bear como mãe. Eu não era professora Maple Bear quando eu voltei para o Brasil, eu era mãe. E depois de 1 ano, com os meus filhos na escola, entrando em contato com uma metodologia que, ao meu ver, tinha mais sincronicidade com o que eu via lá fora, eu recebi um convite para assumir a disciplina de Science no Fundamental 2 que estava para iniciar. E eu pensei, meu Deus, eu sou cientista de formação. Será que eu dou conta de dar aula para os alunos de Fundamental 2? E nessa hora me veio uma apreensão, mas também me foi apresentado um programa muito bem estruturado. E como eu disse, eu gosto de desafios. E foi um desafio cheio de experiências muito prazerosas. Porque, pelo fato de eu ser cientista de formação, eu levo a ciência muito a sério. Eu realmente sou uma professora de ciências apaixonada pela ciência. E eu faço com que... Eu realmente quero que os meus alunos estudem ciência de forma apaixonada. Eu me lembro, quando era criança, eu estudei em bons colégios aqui em Rio Preto, mas era muito difícil, para eu tentar lembrar como é que foi o meu aprendizado de ciência. E isso, obviamente, me diz que o aprendizado não foi marcante. E eu quero que a experiência do ensino de ciência seja marcante. Eu quero que os meus alunos saiam da Maple Bear com a sensação de que eles podem, sim, emitir... eu sempre brinco com eles, eu não quero que vocês me venham com opinião, eu acho muito válido a opinião, mas em ciência, a gente trabalha com argumentos. E o que eu quero que os meus alunos, e o que eu consigo com os meus alunos, é que eles emitam opiniões embasadas na ciência. Vou dar um exemplo. A gente até tem aquela questão, né, de pensar assim, mas a Maple Bear tem laboratório, mas como é que você faz para ensinar a ciência online, né? E aí que está o desafio, na verdade. A Maple Bear tem um sistema bem estruturado de equipamentos laboratoriais que a gente usa em sala. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer na minha disciplina, que é desmistificar o ensino de ciências. Por que desmistificar? Porque a ciência é parte do nosso cotidiano. As crianças têm que ser capazes, por exemplo, de se deparar com qualquer objeto dentro de casa e analisar aquilo, eventualmente, de uma forma científica. Eu uso materiais simples, eu quero que eles encontrem a ciência no cotidiano. Então, eu trago isso para dentro da sala. Eu uso bexiga, eu uso pilha, eu uso soluções muito básicas que a gente nem imagina que a gente pode combinar em casa para ter resultados relevantes. E o mais importante, e uma coisa que eu acho realmente um diferencial na Maple Bear, poucas vezes eu vi no ensino tradicional de ciências o ensino do método científico. E o método científico, ele é a base do ensino de ciências na Maple Bear. Então, por exemplo, muitos alunos, porque eu trabalhei com virologia
durante 9 anos no Instituto de Pesquisa, eles acabam me perguntando muito sobre questões do coronavírus, questões de transmissão, questões de, mas como é que fazem uma vacina? Por que não tem uma vacina ainda? E aí, através do método científico, que vem sendo construído na MEPOBER desde muito cedo, é muito fácil para eles entenderem, por exemplo, como acontece no ensaio clínico de vacinas. Como é que o vírus consegue infectar uma célula e, de repente, transformar aquela célula numa fábrica de mais vírus? Então, isso é muito fácil para eles, porque o método científico está dentro do ensino de ciências da MEPOBER desde muito cedo. E é por isso que eu sou uma mãe MEPOBER, e é por isso que eu aceitei o desafio de transformar a minha carreira de cientista numa carreira de professora de ciências, porque eu realmente acredito que vale a pena. E eu faço questão que os meus alunos saiam da MEPOBER defendendo a ciência e usando a ciência para embasar as suas opiniões, para ter argumentos, e usar esses argumentos da melhor forma possível. Ok? Estou à disposição para qualquer pergunta. Boa noite. Eu sou a professora Solange, de História. Tá tudo bem o meu som aí? Tá tudo bem? Tá saindo? Tudo bem? Tudo bem? Tá. Eu sou a professora Sol, de História, apaixonada pelo que faz há muitas décadas, como vocês podem observar aqui na descrição. Também sou formada pela Unesp, mas já tem muitos anos. Estou ministrando aulas de História para ensino fundamental e ensino médio há quase 25 anos. Amo o que faço, não perco o ritmo do que faço. Estamos numa Olimpíada de História nesse momento, com os alunos maiores. Olimpíada promovida pela Universidade, né, pela Unicamp, a melhor e maior Olimpíada de História do país, que reúne alunos do país inteiro, tá? A Olimpíada feita em equipe, a gente está, assim, trabalhando muito, descobrindo muito, e por meio também, Tati, da pesquisa, por meio também do levantamento de fontes historiográficas das mais variadas. E isso eu trabalho muito com os nossos alunos no 6º ano, tá? A ideia deles é de que história vem, né? Inclusive, assim, de dentro de casa, muitas vezes, de que história é aquela disciplina decorada, muitas vezes eles não fazem distinção entre história e geografia, para eles é um balaio só, porque no ensino fundamental 1, muitas vezes vem junto, e agora, chegando no 6º ano, eles terão professora de geografia, o professor de geografia, professora de história. Então, inicialmente, para eles já é diferente, né, saber que eles terão 2 professores, quando no passado era um professor ministrando tanto história quanto geografia. E a primeira coisa, assim, que eu trabalho com os nossos alunos no 6º ano é tirar a ideia deles de uma história completamente decorada. Tirar a ideia deles de que história, olha, se eu decorei, eu vou bem, eu entendi. Então, assim, tirar isso deles, falar para eles, o tempo todo insistir, aonde você viu isso, aonde você buscou isso, onde você leu isso, quem é o autor que te traz isso. Então, assim, desde muito cedo, eles aprendem a buscar nas mais variadas fontes, tá? Aprendem que história é um processo e não algo decorado, nada que uma coisa. Então, isso para eles fica muito claro. E eu posso garantir a vocês, pais, que os seus filhos vão adorar aprender história no 6º ano, porque eles chegam, a história com jeitinho, em um mês, assim, eles já estão encantados, eles já olham para a história do passado, mas conseguem colocar a história já no dia a dia deles, eles fazem um levantamento, aí eu peço, qual é a sua história, tá? E eles gostam muito, 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 muito da disciplina. A gente trabalha com uma história
que é para eles assim, conta, Miss, conta. Hoje eu trabalhei isso com o 6º ano, estava dando Roma, conta, Miss, conta. Então, para eles, o contar não é propriamente, né? Olha, nossa, então o contar, você conta e eles embalam, mas já acabou o tempo, isso para a gente, como professor, já acabou um tempo, isso tem um significado que só professor consegue explicar. Então, posso garantir, não tem história decorada. Nós trabalhamos com livro didático no Ensino Fundamental 2, na Maple Bear, tá? Está sendo escrito todo o programa de história, teremos treinamento a semana que vem, né? Os professores de história, de geografia, das mais variadas áreas da Maple Bear, e teremos a apresentação do nosso material para o ano que vem. Mas, por enquanto, né, esse ano estamos com livro didático, o livro vem, né, é a mesma coleção 6º, 7º, 8º ano, e é uma história integrada, tá? O que é história integrada? Então, ele vai começar lá com o conceito de pré-história. Primeiro, eles começam a aprender século, né? Porque numeral romano, século, então, bem do básico mesmo, e a gente começa a construir a história de cada um, para depois partir para a história das grandes civilizações, para a história atual. Eles gostam muito de atualidades, então eles trazem, Miss, você viu isso? O que está acontecendo? Então, começa a desenvolver esse espírito crítico, esse lado de querer buscar e não achar aquela história, nossa, é decorado. Não, não tem nada de decorado. Tá? Então, assim, é muito gostoso estudar história a partir do 6º ano, porque eles encaram com outro olhar, eles encaram com um olhar mais de investigação, tá? De Sherlock Holmes, deixa eu ver como aconteceu, e isso é muito gostoso, tá bom? É assim que é ministrado história no 6º ano, no 7º, no 8º, na Maple Bear. Qualquer coisa, estou à disposição. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jean, mais conhecido como Geografia. Eu tenho formação em Geografia pela Unesp, mas lá em Rio Claro, perto de Campinas, mas sou de Rio Preto. Eu fiz também mestrado em Engenharia Urbana na UFSCar e tenho o maior canal de ensino de Geografia no YouTube. Isso mesmo, eu tenho mais de 120 mil inscritos que estudam geografia comigo pela internet. Sou o maior canal do Brasil em ensino de geografia. O YouTube não tem só entretenimento, tem educação, e um monte de professores do Brasil inteiro trabalham lá, e eu represento a geografia. Estou na Maple Bear desde o início, ministrando para o 6º e 7º ano, e assim, como professor, é algo transformador, os alunos da Maple Bear. Por quê? Por conta da sua bagagem cultural e intelectual adquirida já no Fundamental 1, que se difere muito das outras escolas, porque eu já passei por todas as escolas assim do mesmo padrão da Maple Bear, e você vê que os alunos possuem um diferencial, que é essa carga que eles vão trazendo aí na construção do seu aprendizado no ensino fundamental. E quando chegam no Fundamental 2, você fala assim, nossa, calma aí. Então é um momento até do professor se adaptar ao contexto desses alunos. Primeiro, são alunos críticos. Então imagina, a geografia, que ela nasce crítica, tendo alunos críticos, de posicionamento forte, questionando o cenário que a gente vive hoje, que é o papel da geografia. Então, assim, para o professor, é um momento, assim, sensacional. Assim, eu dou aula muito para o ensino médio, trabalho com aprovação em FUVEST, Unesp, Unicamp, mas aquilo que me coloca ali, ó, pulgas atrás da orelha, questionamentos que muitas vezes aluno de 3º ano do ensino médio que está se preparando para medicina não faz, um aluno do 6º ano, eu poderia citar aqui vários, fazem. É impressionante. E assim, e isso levou até o meu filho estudar a Maple Bear. O Pietro, ele está no 3º ano, vai passar para o 4º, e não vejo a hora dele estar no 6º ano para estar estudando com essa galera aqui. Estudando com a Tati, estudando com a Sol, com a Marcela, porque eu vejo já a construção dele.
principalmente agora no online, eu sentado aqui, né, eu tenho todo um escritório aqui de gravação, e ele faz as aulas ali atrás, eu só fico antenado. É impressionante que você vê que é um projetinho de sexto ano, levantando a mão, questionando, falando, e fala inglês e mistura com português quando ele não sabe, mas você vê que é uma criança viva, uma criança ativa. E isso você enxerga lá no sexto ano. São crianças assim que colocam o professor assim no momento êxtase do seu ensino, né? Então olha, é algo, né, que é muito válido, tanto a questão da metodologia como a questão dessa construção mesmo que a Maple Bear faz com o aluno. Você percebe que ano após ano ele vai evoluindo, não há quebras. E isso você vê em outros lugares. A questão da geografia para o sexto ano é igual a Sol falou, é um momento assim que o aluno fala, nossa, isso é geografia? Porque é a virada de chave. No sexto ano eles aprendem a geografia física, que é a geografia que envolve clima, relevo, biomas, e são temas que são muito atuais, porque a gente está falando de clima. Olha o dia de hoje, 41 graus. Quando eu entro para dar aula no sexto ano, a primeira coisa que eu falo, mister, quando vai acabar isso? Então eles começam a relacionar a ciência geográfica com o seu cotidiano, que é o papel da geografia do ensino fundamental, fazer toda essa relação daquilo que aprende em sala de aula com o mundo ali fora. Aí eu recebo vários feedbacks. Nossa, minha avó pediu para eu explicar por que acontecem as queimadas. Minha avó perguntou por que fez frio ontem. E aí eu contei para ela. Olha isso que é válido para o professor, porque são crianças vivas, que faz essa conexão da escola com o seu cotidiano, que é o papel da geografia. Beleza? Também estou à disposição, né? E nas redes sociais aí também, se quiser me procurar, eu sempre estou conversando com a galera. Beleza? Hola, buenas noches. Todos hablaram, agora é meu turno, não? Boa noite a todos. Eu sou a professora Aline, professora de espanhol. O espanhol, eu estou aqui desde o começo, né? Eu trabalho na Maple Bear desde 2018. Comecei aqui também com Year 4, e depois com o Fundamental 2, e depois fiquei só no Fundamental 2. Atualmente trabalho com Year 6, 7 e 8. Sou apaixonada pela metodologia. Depois que o Marcos falou, que a Miss Ana também falou, né, do aprendizado da língua, espanhol segue a mesma coisa. Nós trabalhamos também com leitura, escuta, fala, escrita. Nós também temos o RES Kids em espanhol, que eu ainda uso com eles. Ele me auxilia bastante na leitura, porque o inglês eu vejo assim que eles veem bastante filme, música. O espanhol, às vezes, eu tenho que dar uma puxadinha, porque alguns agora estão vendo muitas séries em espanhol, mas eu sempre digo, olha, então vamos ver algum filme em espanhol, vamos escutar uma música. Aí eu pego o Breast Kids, eles também escutam, gravam, eles falam. E o que mais me chama a atenção e que eu acho mais rico é a maneira, inclusive, que o Marcos falou, de como a gente fala gramática, né? Não existe esse nome, né? É reflexão linguística. E como assim, Miss? Então, uma mudança de nome por causa de gramática e reflexão linguística é tão encantadora? Sim, porque eu não chego na sala e falo assim, hoje nós vamos estudar isso. Não, a gente leva textos, leva para que eles questionem, e a partir do questionamento deles, e de alguns questionamentos que a professora faz, eles vão construindo o próprio conhecimento. Eles vão construindo o aprendizado. Então, são eles que formam as hipóteses, e a construção do conhecimento, das regras, são eles que fazem. Então, eu lembro que no Fundamental 1, a gente tinha o caderno das descobertas. Aqui, o caderno das descobertas é o caderno deles, porque eles fazem as descobertas da língua, da gramática, como que funciona. Então, a gente, por exemplo, eu vou estudar os pronomes interrogativos. Então, eu não vou chegar e trabalhar, olha, hoje nós vamos trabalhar. Não, então a gente vê alguns textos, e depois eles vão questionar como que fala, e depois eles vão fazer, então eles vão ensinar. Então, eu trabalho muito com teatro, apresentação, para que eles falem, para que eles construam o aprendizado deles. Então, o aluno Maple Bear,
ele é sujeito da aprendizagem. Ele se torna um aluno capaz de ir para frente e falar em público, né? Então, eu vejo isso também um diferencial dos alunos. Muitas escolas não trabalham essa apresentação, esse trabalho de que o aluno vai na frente, fala, ele é sujeito da própria aprendizagem. Aqui, isso é toda aula, a todo momento. É ele que vai construir, ele que vai apresentar, ele que vai falar, e isso dá uma segurança muito grande para o aluno. Espanhol, eles começam no 6º ano, então todos começam do zero, a gente começa do básico, eles ficam morrendo de medo, e eu morro de ciúmes da professora de inglês, porque eles chegam e falam assim, hello, miss, eu não quero hello, eu quero olá, que tal? E eles estão falando comigo, eles falam inglês, e a gente vai construindo, né, essa fala em espanhol, então às vezes eles estão falando, e no meio fala, so... Aí eu falo, sou. E a gente vai construir. Então, se alguém falar assim, mas Miss, eles falam espanhol? Falam. É que, claro, eu tenho 2 aulas semanais. Então, por isso que eu falo, gente, olha, vamos ler um Rest Kids, vamos praticar também fora da sala de aula. É importante que o aprendizado não fique só na sala de aula. Então, é por isso que às vezes a gente pede a leitura, às vezes vocês vão falar assim, nossa, a tarefa da Miss foi escutar uma música. Ai, que tarefa. Não, mas o que é escutar a música? É conhecer a cultura, é escutar, é conhecer essa cultura, é conhecer a língua, ver como que ela funciona, para que depois na sala a gente possa fazer algumas reflexões. Mas a tarefa é escutar, por quê? Para que ele tenha esse contato com o idioma fora do momento da aula, para que ele conheça, e de repente escutando uma música, conhece outra, e assim o conhecimento dele vai aumentando no idioma. Eu acho que é isso. Um beijo. Besos. Buenas noches. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Lívia, sou professora de artes. Eu estudei na Universidade Federal do Paraná, fiz pós-graduação em História da Arte Moderna e Contemporânea. Fui aluna da SOL, é sempre importante dizer. E agora, nesse momento de entrada, de transição do 5º para o 6º ano, normalmente as crianças ficam um pouco ansiosas para saber o que vão fazer em artes. E aí acontece a primeira frustração, porque também se frustrar também faz parte do crescimento, né? E aí eles veem que nós vamos estudar a história da arte. Porém, o estudo da história da arte dentro da Maple Bear não segue aqueles cânones um pouco, né, já ultrapassados e tal. Nós estudamos, conceitualizamos e refletimos sobre movimentos artísticos não tão eurocentralizados, a gente busca outros lugares e outros mecanismos para que a gente entenda conceitos que são conceitos, na verdade, de pura reflexão da sociedade. Então, uma das coisas que a gente mais faz é discutir, refletir, pensar e, sim, produzir, porque a partir do momento que a gente estabelece conceitos, a gente consegue usá-los na prática artística. E aí eles ficam menos frustrados em relação à prática, que também faz parte, e podem colocar a mão na massa, mas agora com um sentido, um significado para aquilo. Porque durante as aulas de arte eles aprendem a significar a nossa própria sociedade, a pensar, a refletir e a produzir pensando nos conceitos que a gente levanta. Então, eu não vou me estender muito, vou deixar aí para o Zig a fala agora. Estou aberta às dúvidas também, tá bom? Hello. So I might need someone to translate. So but yes, okay, yes. So Thais will translate. So my name's Ziggy, and I'm from London, and I teach music to years 6, 7, and 8. Do you want to translate that? Yes, please. Pessoal, esse é o professor Zig. Ele se cumprimenta a todos com um caloroso boa noite. Ele é o professor de música do Ensino Fundamental 2 nas turmas de 6º, 7º e 8º ano. Yes, and so in the UK, I was a teacher at university. Do you want to translate that? Sim, o professor é londrino e em Londres ele era professor universitário. And now I've moved to Brazil. I teach at Maple Bear, and
I teach the entire lesson in English simply because I don't speak Portuguese. So the students tend to start speaking with an English accent towards the end of it, which is nice. Do you want to translate? Bom, como o professor não fala português, obviamente a aula dele ocorre toda em inglês, 100% em inglês, então é comum que as crianças adquiram um pouco desse sotaque diferente dele. Yes, so I tend to, rather than instrumental lessons, I teach music from a sociology, social point of view, a cultural context, a psychological context, and also run a singing group in conjunction with the lesson. Bom, o professor utiliza instrumentos na aula de música e ele abrange o estudo de música através de uma perspectiva social e cultural. The last part? Cultural and psychological. Sim, uma perspectiva além de psicológica, social, cultural também para o ensino da música. Okay, and I very much encourage active participation and a mutually inclusive lesson where I learn as much as they teach me and vice versa. So the lesson is a two-way situation. Mutually inclusive. Na aula de música, essa comunicação mútua entre o professor e o aluno acontece de forma que o professor também aprende com o aluno, né? Não é só o professor que está ali trazendo todo o conhecimento para as crianças. And I very much look forward to meeting all of the students next year. E o professor Zig está ansioso para conhecer todos os alunos do Year 6 no próximo ano. That's it. I haven't got anything else to say. That's it. Obrigada a todos. Essa foi a participação do professor de música. Sou eu, gente, já. Olá, boa noite para todos, tudo bom? Eu acho que a grande maioria já me conhece. Eu dei aula para essa turminha já desde a Redentora, né? Para os que não me conhecem, eu sou Miss Andréia. Eu trabalho aqui na Maple Bear desde 2013. Eu dou aula desde as turminhas da Redentora até o Fundamental 2 aqui, esse ano com até o 9º ano. Vai ser um prazer imenso tê-los de novo aqui comigo. Dizem que quando a gente segura a turma, a gente não solta mais, né? Bom, pessoal, é isso. Eu só vou chamar a Miss Carla novamente, porque ela quer falar com vocês sobre o projeto Travessia, que é um projeto que vai acontecer na próxima terça-feira. Ela vai explicar para vocês como vai funcionar. E depois a gente já vai abrir para perguntas, tá ok? Bom, então, o que seria esse projeto Travessia? A gente tem o Travessia quando a gente vai ter uma mudança de segmento dos nossos alunos. Então, por exemplo, os alunos que estão no IK e virão para o Year 1, eles passam por esse projeto Travessia para conhecer um pouquinho antes de que aquele ano comece, né? E assim acontece também com a turma do Year 5, que vai fazer aquela mudança, né, de segmento do Fundamental 1 para o 2. Eles vão conhecer um pouquinho do que é a realidade do Middle Years, o que espera eles lá na frente. Então, a gente começa a Travessia, inclusive na próxima terça-feira, com uma aula super bacana, com 2 especialistas que a gente tem no Year 6, que são o Miss Sol e o Mr. Jean, né, vão falar para os alunos a respeito até de um assunto que foi pedido mesmo pela turma. Eles estão terminando a leitura da Malala, né, no bloco de português, e eles querem muito saber a respeito dos costumes e questões relacionadas à geografia e à história daquele povo. Então,
isso vai ser trazido pelos nossos especialistas numa aula que está sendo super esperada por eles, né, para eles terem um pouquinho do gostinho do que é aprender história e geografia com professores especializados nessas áreas. E aí a gente segue depois com mais algumas atividades até o final do ano do projeto Travessia. A gente vai estar informando vocês conforme elas forem acontecendo, mas em suma é isso, para que eles já possam ir se familiarizando aí com os teachers do próximo ano, ok? Miss Thaís, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Lembrando, eu quero frisar que todos os professores do bloco de inglês, né, do ELA, eles ministram todas as aulas 100% em inglês, tá? Então, mesmo a Miss Marcela, a Miss Tati, Mr. Zig, é claro, e todos os outros professores, a Ana Luísa, todos os outros professores ministram as aulas 100% em inglês. A gente acabou tomando bastante tempo, né, a reunião já deu mais de 1 hora, mas eu queria abrir para perguntas ou comentários, se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta, a gente está à disposição, ou para os professores, ou para a gente, para alguém da gestão. A gente tem uma pergunta aqui, da Juliana, né, mãe da Marina, sobre a estrutura física. Sobre, no caso, uma previsão. O que acontece, pessoal? A gente tem acompanhado, quem está tomando conta da nossa obra é a G5, e o arquiteto da obra é o Daniel, não sei se vocês conhecem, né? A gente tem o terreno, tem tudo. Por conta da pandemia, alguns órgãos competentes estavam fechados e lento o processo burocrático para autorização de alvará. Por conta disso, algumas coisas ficaram paradas, tá? A gente retomou agora. Tá faltando só um único alvará para a gente conseguir começar. A Delegacia de Ensino já está ciente. A única coisa é que precisa começar essa obra ainda esse ano. O que acontece é que a G5 nos prometeu que em 5 meses eles entregam um prédio pronto, né? O prédio, uma estrutura, o projeto é maravilhoso, mas a gente precisa começar logo. Então, assim que começar, a gente vai enviar para vocês todas as informações. Se começar, no caso, vamos supor, em janeiro do ano que vem, no mais tardar, a gente teria o prédio novo para o meio do ano que vem. Mas a gente ainda tem algumas questões burocráticas pendentes, por isso que não iniciamos as obras ainda. Aí tem um agradecimento, obrigada à equipe, obrigada a vocês pelo tempo, pela confiança. A gente sabe que essa reunião estava agendada para mais para frente, é difícil conciliar a agenda de tantas pessoas, então eu quero agradecer especialmente aos professores que puderam, em cima da hora, mudar algum compromisso ou outro para estarem aqui conosco. Quero agradecer às coordenadoras, né, que nos ajudam todos os dias aí assistindo as aulas, dando feedback para os professores, treinando todo mundo. E aos pais, né, porque sem vocês a gente não estaria aqui. Muito obrigada mesmo. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria só comentar uma coisinha, Malu, que alguns pais acabam chegando para a gente, particularmente, para falar, sobre a importância do ensino bilíngue e como a Maple Bear não se compara com outras escolas em termos de bilinguismo. Eu sempre costumo dizer para esses pais que chegam para a gente para perguntar a importância do ensino bilíngue e como é que a gente consegue continuar isso, é que não existe colégio ou escola bilíngue sem alunos bilíngues. Então, isso é extremamente importante dentro da nossa escola. O bilinguismo, ele não existe somente pela ação e a atividade dos professores. O bilinguismo existe porque nós estamos criando crianças bilíngues desde muito tempo. Então, toda essa proatividade que os nossos alunos têm, essa participação que eles têm, não só nas disciplinas de português, isso é visto em inglês, e isso faz muita diferença quando os alunos partem para o mundo, para descobrir o mundo e mostrar sua atitude, competência linguística e habilidade de discutir problemas complexos lá fora. Então,
eu só queria deixar esse depoimento, muitas vezes, para passar um pouco dessa segurança, né, de que realmente eu vim de fora com essa ideia de que eu precisava, de fato, de um colégio que me ajudasse a manter o inglês do meu filho, e isso só foi possível graças a um ambiente de bilinguismo, e não só a professores que falam inglês, ok? Eu queria pegar um gancho no que a Miss falou, porque não é raro a gente encontrar, por exemplo, também, relatos de pais que falaram que viajaram para fora do país e foram meio que os filhos que deram conta da viagem, digamos assim, e que tiveram que ir em algum lugar, eram eles que perguntavam, estava em algum guia turístico, o guia turístico falava para as crianças e as crianças traduziam para os pais, né? Então isso acontecia. Então, assim, a bem da verdade, o bilinguismo de verdade é com a gente, o resto é conversa. Y hasta hablan español, mira. Ah. Sí, por supuesto. Alguém mais quer contribuir com alguma informação? Eu, a Eliane. Tá dando para me ouvir, Nis? Tá bem baixinho aqui para mim, Eliane. Eu não sei se para as outras pessoas tá baixinho. Mas eu consigo te ouvir. Peraí. Ó, é o seguinte. Eu queria saber... Eu estou muito preocupada com português e matemática. Então, por exemplo, em português, eu vejo que, assim, a Mariana escreve pouquíssimos textos. Ela não sabe diferenciar os textos, né? E eu estou muito preocupada com isso. Eu queria saber como é que vai funcionar isso daqui para frente, né? E em matemática, ela tem muita dificuldade, né? Eu já venho falando isso para a escola desde o 3º ano, né? Não é novidade para vocês. E eu percebo, assim, que não há um treino, né? Eles não pegam, por exemplo, para fazer uma atividade e treinar aquela atividade para realmente aprender ela e gravar como é que faz. Então, assim, por exemplo, multiplicação e divisão, que é uma coisa que ela está com muita dificuldade. Não é feito um treino disso, várias atividades para ela realmente aprender. Então, ela aprende, mas ela fica sem fazer uns dias, daí a pouco ela já esqueceu. Então, eu queria saber como que vai ser isso daqui para frente. Eliana, eu vou até pegar o gancho antes que alguém responda, mas fiquem à vontade para responder a respeito. Com relação ao jeito, na verdade, o que você colocou aí é o jeito que a gente trabalha na Maple Bear. A gente não ensina na Maple Bear como nós aprendemos no nosso tempo de escola. Tá? Então, os alunos aprendem, sim, a escrever textos com gêneros diferentes, inclusive esses textos, todos os gêneros são trabalhados tanto no Fundamental 1, quanto no Fundamental 2 depois. Esses gêneros específicos têm textos escritos pelos alunos que vão chegar a um produto final. O que não acontece na Maple Bear é aquela exaustão ou repetição, ou aquele ensino da forma que a gente aprendeu. Tá? Então, a gente não decora, a gente não, por exemplo, treina exaustivamente uma conta de dividir ou de multiplicar, mas as crianças aprendem vários caminhos para se chegar numa resposta, né? Eu não sei você, mas eu, quando aprendi matemática, por exemplo, na escola, tinha que fazer os cálculos exatamente como a professora ensinava. Se eu fizesse diferente, né, eu me lembro claramente de uma situação de mudança de cidade, né, morava no interior do Paraná, me mudei para Curitiba, na capital, quando eu estudava no 3º ano, na 3ª série, na época. Eu me mudei no meio do ano, né, e eu sabia fazer contas de dividir, por exemplo, pelo processo curto. E lá na escola, para onde eu fui, a conta de divisão era pelo processo longo, e eu não entendia por que tinha que ter uma conta de menos dentro de uma conta de dividir, né, e eu lembro que eu fiz a prova, no dia que eu cheguei, teve prova de matemática, não vou esquecer, nunca tirei 19 na prova, porque eu fiz as contas pelo processo curto, e a professora não considerou nenhuma, né, e os resultados estavam certos, mas
aquilo não foi considerado como certo, porque eu não fiz exatamente aquilo que tinha sido programado. Na Mapleboro, a gente não aprende assim, não ensina assim, né? Mas eu posso deixar até os professores falarem a respeito. A gente continua tendo aquele olhar para o nosso aluno, baseado nas expectativas de aprendizagem, daquilo que ele conseguiu conquistar, do que ele ainda precisa, né? Então, a gente tem uma turma grande, a gente não olha para todos os alunos da mesma forma, né? Eu sei que a Mariana, ela tem, por exemplo, uma situação que ela precisa melhorar numa expectativa de aprendizagem, isso vai continuar sendo trabalhado com ela até que ela consiga alcançar aquilo, independente se a turma já passou, se tem algum aluno que está à frente, ou se tem algum aluno que está ainda precisando de mais apoio, né? Esse olhar continua o mesmo. Eu acho que esse é o diferencial que a Mapleboro tem, que olha para o seu aluno e avalia esse aluno de forma justíssima, né? Eu não consigo ver um outro lugar onde as crianças possam aprender dessa forma, possam ser avaliados dessa forma, né? Esse é o diferencial, foi por isso que vocês escolheram a Mapleboro, né? Pelo jeito que a gente ensina aqui, a metodologia canadense, é isso, é esse jeito diferente de ensinar, não é só questão de ser bilíngue, né? Mas de toda essa magia. Posso complementar um pouquinho a fala da Miss Carla? Vocês me ouvem? Escutam. É interessante pensar que em matemática existe mais de um caminho para se chegar na mesma resposta, né? Quando a gente faz esse treino repetitivo de alguma operação matemática, a gente não consegue enxergar esse outro caminho, né? Certa vez, à frente da turma do segundo ano, as crianças se depararam com uma pergunta que dizia assim: olha, você tem 12 balas para dividir entre 3 crianças. Quantas balas, né, cada criança vai receber? E aí eu recebi a atividade de uma aluna e cada criança tinha recebido 3 balas. E é uma conta de divisão, dividindo o número 12 balas por 3 crianças, cada uma receberia 4 balinhas, né, não 3. E aí eu chamei essa aluna e falei para ela assim, explica para mim, como que você chegou nesse resultado? Você consegue me mostrar através de um desenho? E aí ela desenhou 4 crianças. Eu falei assim, quem é essa outra criança? Ela falou, essa outra criança sou eu. Então ela dividiu com mais 3 crianças e ela colocou ela... Por que ela ficaria sem bala, não é verdade? Então, assim, quando a Carla diz sobre mais de um caminho possível para a matemática, eu acho que fica claro esse exemplo para ilustrar a aplicação daquele conceito na vida real, né? Porque quando a gente faz esse treino repetitivo, a gente grava, assim, a informação, mas talvez quando a gente precisa usar aquilo numa festa, dividir balas com os amigos, não fique tão claro para a criança, né? Então, ela consegue chegar no resultado, ela consegue responder uma atividade, mas aquilo não vai fazer sentido para ela. Então, é por isso que, como pais, a gente, às vezes, não consegue enxergar esse outro caminho, porque não foi a forma como nós aprendemos, né? Quando você fala desse tema repetitivo, eu me lembro de mim mesma enquanto aluna na escola, há muitos anos atrás, né? Essa também foi a forma como eu aprendi. Então, faz muito sentido. Quando eu ouço a sua fala, eu me identifico imediatamente, né? Mas as crianças estão aprendendo matemática de uma forma diferente, para que elas possam aplicar na vida real. Mas, Marcela, se você quiser complementar, faz sentido? Faz muito sentido. Eu estou pensando até num aluno meu do Year 7, que ensinei porcentagem para eles no Year 6, depois no Year 7 a gente vê um pouquinho mais difícil, né? No Year 6 é mais pensando, calculando 10%, 1%, fazendo somatória. E eu ensinei um método mais prático, mas que precisava de algumas habilidades para poder ensinar esse método mais prático. Eu tenho um aluno que não quer, ele quer fazer igual fazer no Year 6. Tem problema? Nenhum. Ele consegue chegar naquilo com o raciocínio lógico dele. Mas agora você falou um pouquinho sobre a mais prática de exercícios. A gente vai passar a ter 6 aulas de matemática por semana. Então, nós teremos, sim, mais tempo em sala. Nós vamos, sim, praticar mais exercícios. Nós temos o apoio também. O apoio no Fundamental 2, ele é aberto para tirar dúvidas.
né? Não é só aquela convocação do aluno para aquele conteúdo. Então, ela sentiu necessidade, Miss Marcela, essa semana eu vou no apoio, porque eu não entendi muito bem aquela lesson que você deu, tal dia. Então, ela pode vir, eu preparo lista de exercício a mais, ou é só para tirar uma dúvida. Então, a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho mais tempo, assim, trabalhar mais tempo a matemática do que era trabalhado no Fundamental 1. A gente passa a ter muito mais tempo, e agora uma professora observando só aquele conteúdo. Ok. Já pensando na língua portuguesa, o caminho da produção escrita ele é um pouquinho mais amplo agora, né? Porque todo o processo de escrita ele não é simplesmente escreva um texto de tal assunto. Não, ele é um processo que envolve, primeiro, o planejamento do texto. É claro, além dos estudos, a gente estuda o gênero, discute, elenca características e tudo mais. Só que depois vem na hora da escrita, primeiro, planejar. Quem é você? Que posição social você está adotando? Porque se você é um escritor, você pode ser um escritor para um jornal, um escritor de poesia para crianças, um escritor para redes sociais. Você tem que pensar na sua função social, quem você vai fingir que é. Então, esse é um primeiro passo. Em seguida, quais são o que está sendo pedido, né? Então, está pedindo um texto em primeira pessoa ou terceira pessoa? É uma narrativa que vai ser um relato de viagem ou vai ser um conto, uma crônica, que são características diferentes. Então, a gente primeiro faz todo esse planejamento. Quantos personagens? O que vai acontecer? Qual é a situação inicial? Qual é o problema que o seu personagem vai enfrentar? Como que você vai terminar? Você primeiro, então, você cria a rede de coisas que vão acontecer no seu texto. Seja notícia, seja história em quadrinhos, seja um poema, a gente planeja antes, né? Quantas rimas pode ter? Enfim, a gente tem todo esse planejamento para depois partir para a escrita. Escrever o texto, já acabou? Não. Depois eles têm um processo de troca de texto entre eles. Então eu pego o texto do João, passo para o Roberto, do Roberto vai para Marina, da Marina vai para sei lá, para Ana, e assim a gente faz uma troca, eles leem os textos uns dos outros, fazem a revisão deles, eu faço a minha, claro, também, depois devolvemos o texto, aí eles produzem a versão final. Ou seja, tem planejamento, primeira versão, revisão, reconstrução do texto, né, um refazimento, para daí a entrega. São 5 etapas. Então já não é mais aquela coisa... Eu brinco com eles, né, que eu falo que eles têm que tirar isso da cabeça, que não é um método de achar que simplesmente você vai estar inspirado para escrever. Não existe isso. A gente tem que tirar da cabeça deles de que para escrever texto tem que estar inspirado. Não tem. Escrever texto é estabelecer relações de sentidos. Não importa o tipo de texto, mas você tem que estabelecer relações de sentidos. Isso vai refletir na disciplina do Jean, na disciplina da Tatiana, na disciplina da Aline, história. Todo texto, toda a disciplina que envolve escrita, o processo deve ser esse, né? Então, a partir disso, eles pensam o texto, não vão simplesmente baixar a cabeça ali e produzir, né? Eu falo que é o método Chico Xavier, né? Não vai acontecer, não é isso? É simplesmente baixar e achar que vai sair um texto do nada. Não, eles planejam o texto para ir produzirem, revisar, reescrever, então entregar. E muitas vezes envolve até o fazer coletivamente, né? Na primeira unidade, por exemplo, a gente tem uma atividade que eu acho genial, que eles acham impossível de fazer, e é importante para eles saberem condensar. A gente pega um texto grande, um dos rituais indígenas de passagem, reduz, pega as partes mais importantes, coloca em tópicos, depois reduz para um texto de 15 linhas, depois reduz para um texto de no máximo 25 palavras, para um texto de 10 e um texto de 5 palavras. Então a gente vai reduzindo cada vez mais. Imagina um texto de 3 páginas, você tem que resumir ele em 5 palavras. E temos que ser capazes disso, e conseguimos, e a gente vai fazendo isso coletivamente. Mas envolve o quê? Olhar para o texto que escreveu, corrigir, arrancar o que não é necessário, encontrar um sinônimo que é mais abrangente. E tudo isso é o que faz a gente agregar, a gente, de fato, entender qual é o gênero em questão, né? E, claro, tem a tentativa e erro e assim por diante. Às vezes conseguir agora... Poxa, narrativa eu não consegui nas primeiras unidades. A gente vai voltar para a narrativa várias vezes. Volta no mesmo ano, acho que vê as teorias da narrativa umas 3 vezes, depois no 7º vê de novo, no 8º tem de novo, e a gente fica sempre revendo isso, né? Então a gente, né, o legal da MIPOB é isso, a gente não abandona, o conteúdo é visto só no 6º ano, não, ele é visto no 6º, no 7º, no 8º e no 9º, né? Ele é contínuo, é sempre bom entender isso, que é como se fosse uma espiral, né? Você estudou,
vai para o caminho adiante, volta um pouco para trás e avança de novo. Né? Tem sempre esse processo de ir, volta um pouco e continua. Isso é muito interessante e funciona. Né? E além disso, claro, como tem em inglês, temos em português também o apoio, que a minha ideia para o apoio sempre é tentar fazer atividades mais de escrita criativa. Então eu trabalho muito com eles de a gente criar várias possibilidades de leitura. Trabalhamos jogos, tem um jogo que eu gosto muito que chama Dark Stories, que temos uma situação, eles fazem perguntas que eu respondo sim ou não, e eles têm que descobrir qual é o mistério. Então tá, e o mistério é um homem que escorregou e machucou a perna, por isso que ele foi para o hospital. Descobriram o mistério. Vamos escrever a narrativa em cima disso? Vamos. Qual é o nome do personagem? Quais são as características dele? Ele escorregou por quê? Então a gente cria todo um ambiente, pronto, agora cada um vai para o seu espaço, criem suas narrativas. Então isso é o legal do apoio, permite a gente um pouquinho explorar mais os sentidos do texto, que isso é interessante na hora de ser um escritor. A gente escreve para gerar sentidos, sempre, para justamente trabalhar o máximo de ideias possíveis. E isso a gente consegue fazer. E sai textos muito legais. Para podcast, por exemplo, nossa, o podcast é o que eles mais precisam planejar, que se dá errado, estraga o podcast inteiro. Eles têm que gravar 3 minutos, se errou nos primeiros 15 segundos, já tem problema com o podcast inteiro. E eles é um dos trabalhos que eles saem mais entendendo isso de planejar. Que é isso que eu quero com eles. Principalmente no do 6º ao 9º ano, né? Planejar. Aprendam a planejar o texto. Que aí o resto é fácil. É isso. Obrigada, Mr. Marcos. Eu quero lembrá-los, pessoal, a gente fala isso todo ano, todo open house, mas é importante salientar isso agora, sobre o ranking do PISA. Não sei se vocês se lembram, né, mas assim, a MapleBear, por utilizar uma metodologia canadense, a Miss Thaís até disse que a gente cumpre tudo o que o MEC exige, né, todas as legislações aqui do Brasil. Então, os componentes curriculares, quando você compara os componentes curriculares da MapleBear com as outras escolas regulares brasileiras, vocês vão perceber que a gente cumpre aquilo que é exigido e a gente consegue oferecer muito mais, né? Então, quando a gente consegue olhar o ranking do PISA, né, que elege as melhores educações mundo afora, a gente consegue olhar que o Canadá sempre se mantém entre os primeiros colocados e o Brasil sempre 60º para baixo. Então, assim, realmente não tem como a gente comparar um ensino onde a criança vai sentar e fazer exercícios de treino mecânico, sem raciocinar, sem aprender a pesquisar, a ser crítico, a entender o que o professor está trazendo, mas também a buscar outras respostas sempre, né? Isso que a gente faz aqui. A gente não prepara um aluno para apenas ser passivo e escutar aquilo pronto, né? Sempre o aluno vai buscar. Será que isso é verdade? Que nem nas aulas de ciências eles fazem a prática, fazem os experimentos, nas aulas de matemática eles fazem os exercícios de outras maneiras, porque o que a gente valoriza é o caminho, né? Não só o resultado é importante. Então, a gente sempre fala, prova. Ah, você chegou nesse resultado? Então, me prova. E isso é desde sempre, né? Desde quando eles são pequenininhos. Então, eu quero salientar aqui o tanto que é diferente a nossa metodologia da MapleBear, que é essa metodologia canadense, que não entrega tudo mastigadinho. Então, se de alguma maneira os filhos de vocês têm dificuldade, isso é esperado, ninguém tem que ser brilhante em todas as matérias, né? Eu, por exemplo, minha primeira formação é letras, mas eu tive dificuldade em matemática, porque tive professores que me chamavam de burra, né, não me estimularam, e eu fiquei com esse problema, digamos assim. Depois fui para pedagogia e tive que reaprender, vim para MapleBear, tive que estudar uma outra maneira, né? Então, assim, a gente precisa, sim, saber o que é esperado, né, atender as expectativas para aquele ano, de todas as frentes. Então, por isso que é importante vocês relatarem para as professoras do 5º ano são maravilhosas, Miss Eriela, Miss Cláudia. Ah, eu não estou entendendo muito bem porque é a dificuldade da minha filha, o que está acontecendo, e a gente vai acolher, vai entender o que a gente pode fazer para ajudar os filhos de vocês a atingirem a expectativa de aprendizagem da próxima etapa, entendeu? Para caminhar para frente sempre, esse é o nosso objetivo. E é claro que com o ensino online, gente, o ensino remoto, pode ser que tenha alguma coisa que ficou para trás, né, algum certo prejuízo aí em relação ao conteúdo. Claro que a MapleBear não é só conteudista e só pensa nisso, mas se ficou por acaso alguma coisa, a gente
vai fazer uma avaliação diagnóstica, como a gente tem feito no online, mas depois no presencial, antes das aulas presenciais começarem, para a gente entender o cenário, para entender que nível que esse aluno está, o que ele precisa atingir para conseguir chegar num Year 6 preparado, e nem todo mundo vai chegar no Year 6 preparado, isso não é esperado. Os professores falam que o segundo semestre do Year 6 são outros alunos, completamente diferentes dos que entraram no Year 6. Né? E isso é amadurecimento, muda a rotina, muda o jeito, o formato. Então, agora vai ser assim, 50 minutos, troca o professor. Poxa, então quer dizer, eu não tenho que ir ao banheiro, porque senão eu vou perder ali o início, a introdução. Então, eles vão começar outros hábitos, eles vão começar outra rotina. Isso gera amadurecimento, responsabilidade. A gente não tem mais essa questão do contato diário na agenda do aplicativo, porque a gente incentiva que os alunos sejam responsáveis e autônomos. Então, eles têm a agenda para anotar os trabalhos, as pesquisas, e é claro que a professora Sol percebeu que o aluno não está entregando, não está participando, ela vai agendar com vocês para passar esse retorno, mas é sempre esperado essa autonomia e independência dos alunos. Eles vão chegar prontos? Nem sempre. A gente entende, cada um vai chegar no seu ritmo. Então, não cobrem das filhas de vocês, dos filhos de vocês, que eles tirem 10 em tudo, né? No Fundamental 2 é outra coisa que muda. A gente volta a usar números para as notas, a gente não usa mais A, B, C e usa números, né? E os report cards são bem detalhados, então vocês vão conseguir saber o comportamento de cada matéria, vão conseguir entender o que é que eles estão em dificuldade, e aí juntos a gente vai caminhar, tá? Sempre buscando o objetivo. Não comparem os filhos de vocês com outros alunos. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, cada um tem suas limitações. A gente tem que entender o que a gente tem mais facilidade, o que é que a gente precisa melhorar e caminhar, tá ok? Então, assim, não gerem essa expectativa dos filhos de vocês saberem tudo, que isso não vai acontecer, gente. A gente é adulto e a gente tem dificuldade. Imagine uma criança que vai entrar agora num período de pré-adolescência, adolescência e assim por diante. Então, não cobrem dos filhos de vocês mais do que eles podem dar, tá? Se alguém mais quiser complementar alguma coisa. Para completar, Malu, é o que você estava falando mesmo. Os alunos mudam muito durante o 6º ano, porque eles vão começar a ver conteúdos com professores especialistas e vai ser muito diferente. Eu vou dar um exemplo, a gente tem uma funcionária na escola e a menina dela é do Year 6. E no começo do ano era Marcela, ela odeia matemática, ela odeia o que está acontecendo. Teve um dia que ela chegou assim, Marcela, ela ama matemática. Agora ela está amando, ela está tirando nota, ela está conseguindo fazer, ela ama matemática. Então, pode ser que aconteça isso, pode ser que não, porque nossos alunos são diferentes. Como a Manu falou, a gente não pode comparar. Eu tenho alunos que fizeram Kumon, por exemplo, e sim, eram bons alunos. Eu tenho alunos que fizeram Kumon e ele só queria aplicar o procedimento na hora que tinha que pegar um material manipulável, na hora que tinha que realmente entender. Ele não conseguia chegar na resolução de problemas, era só na parte realmente procedimental que ele conseguia acompanhar. E a gente sabe também que o ano que vem vai ser um ano de trabalho dobrado para todos os professores, porque a gente sabe que o ensino à distância não é a mesma coisa que o presencial, então qualquer conteúdo que a gente der vai ter que ter uma diagnóstica antes, vai ter que ter uma avaliação diagnóstica, vai ter que relembrar skills que gente, esqueci a palavra em português. Vai ter que relembrar aquelas... Habilidades. Thank you. As habilidades que ele precisa para conseguir acompanhar. Então, tudo isso a gente já sabe que vai ser feito antes de qualquer conteúdo novo que a gente vai lecionar. Acho que é interessante complementar também que na Mapleberry a gente trabalha, por exemplo, eu sou professora de ciências, mas em ciências a gente também pratica análise de dados, que utiliza conceitos matemáticos. A gente fala, por exemplo, de questões de desmatamento, que inclui, por exemplo, questões climáticas, que faz parte de geografia. Eu ensino eletricidade, mas antes de falar de eletricidade, a gente conta um pouco da história da eletricidade. Então, existe uma interconexão entre as disciplinas que é muito vantajosa e que os grandes colégios internacionais vêm estimulando cada vez mais.
Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo da nossa equipe. A gente tem uma equipe muito bem alinhada, nós somos todos muito amigos, sempre muito parceiros, e eu acho que conta muito saber que, de certa forma, uma disciplina acaba fomentando o sucesso da outra. Isso mesmo, Tati, muito obrigada, bem colocado. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos, né? A gente acabou se estendendo um pouquinho mais. É claro que é uma delícia estar com todos vocês, né? A gente aprende sempre, todos os dias. Muito obrigada. As mamães que ficaram até agora também, muito obrigada pela parceria. E a gente está à disposição, né? Como eu disse, até o final do ano a gente está aqui. Se precisar agendar com algum professor, a gente agenda. É claro que a gente está fazendo as aulas de maneira remota, mas aí a gente agenda pelo Meet, os professores atendem, ou a gente atende aqui da coordenação, para atender. O que é importante agora é que vocês sintam-se sem dúvida, sabe? Sim, tranquilos e seguros de que essa é a escolha, porque a gente sabe que os filhos são os tesouros mais preciosos da nossa vida, então a gente tem que saber o que que eu estou escolhendo para o meu filho. Então, vocês têm que estar seguros da escolha de vocês. Então, perguntem mesmo, podem ligar, podem vir aqui me perguntar, Miss Carla, Miss Thaís também, ou qualquer professor, para que vocês entendam como a gente trabalha. Se os filhos de vocês estão com dificuldade, vocês têm que trazer para os professores atuais, perguntar, questionar, ela tá chorando, ela tá com dificuldade, porque vocês estão fazendo o papel de facilitador em casa, porque eles não estão mais aqui com a gente no presencial, então a Miserela talvez nem saiba dessa dificuldade que a Júlia tá tendo, por exemplo, que a mamãe dela citou. Então, assim, é importante que vocês relatem, olha, ela não tá conseguindo, ela não quer, ela chora, às vezes é alguma coisa emocional também, a gente tem que saber, né, que tá difícil realmente esse isolamento para eles na questão emocional e social. Então, isso tem que ser levado em consideração. A gente não pode apagar e esquecer e focar só no conteúdo. Porque, gente, o próprio ministro da Educação falou, isso é tão importante quanto o conteúdo, porque o conteúdo, com esses professores maravilhosos, o ano que vem eles vão conseguir aprender o que ficou. Mas e a parte emocional? E a parte social? Então, assim, tudo tem que ser olhado com cuidado. Prestem atenção, não cobrem demais os filhos de vocês, respeitem a individualidade, não conseguiu fazer, sinaliza para a professora, a gente tenta de novo, agenda um apoio e juntos a gente vai vencer mais essa pandemia aí, se Deus quiser. Malu, posso falar rapidinho? Claro, Lívia. Aqui, assim, vocês lidam com um monte de pais ansiosos, né, mães ansiosas e preocupadas lá na frente vestibular. Então, assim, eu tive 2 filhos vestibulandos esse ano, eles são gêmeos, e assim, eu queria falar para a mãe da Mariana, para a Eliane, que é normal, exatamente como você falou, a gente, assim, eles têm dificuldades em umas matérias, facilidades em outras. Os meus 2 filhos, quer dizer, os mesmos professores, a mesma escola, tudo sempre igual. Meu filho ama matemática, minha filha odeia, ela não consegue se sair bem. Mas a gente sabe também da importância da matemática para o futuro deles, para um vestibular, entendeu? Para qualquer vestibular, acho que assim, no mundo, né? Então, vocês também, às vezes, têm um olho assim, um olhar um pouquinho mais crítico, sabe, acompanhar mais de perto, um pouquinho mais, essas mães que reclamam, graças a Deus, assim, o Antônio não reclama da matemática, de vez em quando ele tem uma dificuldade, eu estou sempre falando para ele, falei, filho, eu falo, não deixa passar, falei, tira todas as suas dúvidas para isso não acumular lá na frente, né, então, assim, é normal, eu queria, assim, compartilhar com essas mães, né, que estão se deparando com essas dificuldades, e pedir só um apoio de vocês, uma compreensão a mais, mas também, Eliane, que é normal isso daí, tá? Eu acho que eu sou, assim, do grupo, talvez a menos ansiosa de todas, justamente porque eu já tenho esses filhos meus nessa fase, né, assim, já entraram no vestibular, graças a Deus já entraram na faculdade, já estão cursando, mas a maioria não sabe o que é isso. Problemas administrativos toda escola tem, problemas, né, pedagógicos todas têm, uns em maior proporção, outros em menor, mas eu acho assim, a Maple Bear tá, né, se a gente colocar na balança, ela tá acima, sim, tá? Vocês têm todo o meu apoio. Eu sou, assim, fã das críticas,
tanto, né, principalmente das construtivas, então vou estar sempre falando para vocês, o que sempre assim puxando a orelha de vocês, e é isso, meu apoio. E já ansiosa para o ano que vem, adorei a grade aí, os professores todos, o Antônio também participou aqui um pouquinho, já está super ansioso. Obrigada, bom. Viu? Obrigada, Lívia. Muito obrigada pelo seu depoimento. A Lívia também está aqui com a gente, o Antônio, desde pequenininho. Desde os 2 aninhos. Eu falei assim, gente, eu vou pagar para ver. Vamos ver o que vai virar, né? E eu ainda não tive coragem de tirar o Antônio. Ai, que bom. Os meus outros filhos passaram por outras escolas, diversas escolas. Eu fui tirando, eu falo que eu sempre soube a hora certa de tirar, de mudar de escola. O Antônio eu ainda não sentia essa necessidade, de coração. Então, assim, estou sendo sincera com vocês, tá? Eu agradeço sempre. O Year 5 é uma turma que todas as mamães eu sempre atendo, né? Vocês, é interessante porque se vocês têm uma reclamação, se vocês têm uma insatisfação, vocês sempre trazem para a gente. Então, eu agradeço, porque é só assim que a gente consegue melhorar. Só assim que a gente consegue crescer enquanto instituição, né? A gente tem 10 anos aqui em Rio Preto, né, estamos engatinhando, mas a Maple Bear, né, a metodologia da Maple Bear já existe no Canadá há muitos anos e funciona, né? Então, assim, aqui em Rio Preto a gente inova. Mas eu agradeço, porque não adianta reclamar no grupo de WhatsApp e não trazer para a gente, porque quando vocês trazem para a gente consegue resolver, né, e consegue ajudar, ou às vezes esclarecer uma dúvida que ficou. Então, todas as mães do Year 5, sempre muito sinceras, sempre muito transparentes, e eu agradeço, tá? Eu sei que nem todas estão aqui, mas isso é muito importante para o crescimento da escola. Muito obrigada. Mas assim, o nosso grupo, as mães são super sérias, viu? Eu acho assim, vale levar em consideração todas as reclamações, porque assim, não tem ninguém de brincadeira, são todos os pais, assim, bem preocupados mesmo, não tem aquela... Eu sei que alguns grupos são, sabe, né, que eles acabam comentando por aí, mas o nosso grupo é bem sério, eu acho que vale a pena todas as considerações mesmo, assim, feitas por nós, tá? Eu agradeço já antecipadamente. Com certeza, muito obrigada, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu vou me despedir. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que ficou. Essa reunião foi gravada, a gente vai disponibilizar para todas as mães do Year 5, tá? E qualquer coisa a gente está à disposição. Podem entrar em contato conosco, tá bom? Bom restinho de semana, né? Bom fim de semana. Tem um feriado aí segunda-feira, né? E aí na terça tem uma aula especial aí, né? Um projeto travessia para os alunos com o Mr. Jean e Sol. Então é isso, pessoal. Até mais. Um grande abraço.